Nosso grupo ficou com o conflito de Islã e Israel. As raízes se utilizavam aliados e adversários. Em 1979, Islã mantinha-se uma aliança estratégica com comparação de comércio no petróleo e a inteligência. Contudo, a questão da Palestina apoiava os israelenses, que gerava umas tensões, procedendo uma revolução islâmica. Em 1979, a Revolução Islâmica teve uma nova ordem. A revolução liderada por Khomeini transformou-se o Irã aliado, tornou-se um adversário ideológico para Israel, com o antismo como pilar da estatal. A estratégia de guerra por uma preocupação, Irã utilizava-se aliados procuradores contra Israel. O Líbano, fundação de 1980, apoiava seus iranismos. A Palestina surgia-se em 1990, recebeu-se um suporte do Irã, criada-se existia uma Palestina anti-Israel na região. O programa nuclear iranismo de uma ameaça existencial. O programa nuclear iranismo gerava-se grande preocupação em Israel, que considerava-se ameaça existencial, visando-se com as tensões e sensações de guerra na região entre Israel e Irã. Enquanto isso, a Síria teve um novo palco de confronto entre eles. A Guerra Civil transformou-se em um palco de rivalidade entre Irã e Israel. Irã estabeleceu uma presença militar, incluindo como as forças de Quds respondeu-se aos seus critérios e começou uma centena de ataques aeronáuticos contra a Síria, da expansão de envios de navios de armas nucleares para a Síria. Daí começou uma grande rivalidade entre eles e começou-se uma guerra entre eles em Irã, Israel. Olá, sou Yara, vou dar continuidade à apresentação, com o tema conflito de Irã, um dos mais complexos e estratégicos no cenário internacional contemporâneo. Esse confronto envolve não apenas uma disputa bilateral, mas também uma rede de interesses regionais e globais que impactam diretamente na segurança do Oriente Médio e além. Temos como atores-chave iranianos e sua agenda, no caso do Irã, o principal ator é o líder supremo Ali Khamenei, que concentra a autoridade sobre a política externa e de segurança. O país também se apoia na Guarda Revolucionária Islâmica, que vai além da função militar, exercendo influência política e econômica dentro e fora do país. Um braço estratégico dessa guarda é a Força Quds, responsável por operações internacionais, pelo apoio a grupos aliados como Hezbollah no Líbano e milícias no Iraque e na Síria. A agenda iraniana busca consolidar a chamada hegemonia regional, além de manter o chamado corredor xiita, que conecta Tera ao Mediterrâneo, garantindo acesso estratégico e influência em países como Síria e Líbano. Como atores, israelenses, nós temos o Gabinete de Segurança, que define a política e estratégia militar frente às ameaças externas. As Forças de Defesa de Israel são responsáveis por executar operações defensivas e ofensivas, com destaques a ataques aéreos ataques aéreos de precisão e programação de defesa antimísseis, como o Domo de Ferro. As agências de inteligência também são peças-chave. O MOSAD, como um foco internacional e operações secretas, e o Shin Bet, que atua no combate às ameaças internas e regionais. Israel considera a ameaça iraniana existencial, principalmente em função do programa nuclear e do financiamento a grupos armados hostis na fronteira. Aqui eu já falei, que o interesse geopolítico, Israel prioriza a segurança e a existência, busca conter a influência do Irã no Síria e na Líbia, garantindo a liberdade e a ação política para proteger as fronteiras. As formas de confronto. O confronto se
se dá de duas formas principais. O confronto direto, né, com ataques militares, operações cibernéticas, como o famoso vídeo de Stuttgart, que atrasou o programa nuclear iraniano e ações aéreas no território sírio. A guerra por procuração, né, que acontece que é uma ação indireta, acontece quando dois estados rivais se enfrentam diretamente em campo de batalha, mas utilizam de grupos aliados, milícias ou estados intermediários para lutar em seu nome. Essa estratégia permite projetar poder, desgastar o inimigo e ampliar a influência, sem assumir diretamente a responsabilidade ou os custos da guerra aberta. No caso do Irã, o Irã apoia financeiramente, militarmente e ideologicamente diversos atores não estatais, como o Hezbollah, no Líbano, um dos grupos mais fortes, o Hamas e o Hid Islâmica, na faixa de Gaza, recebem apoio iraniano, armamentos e treinamentos. Temos as milícias xiitas, né, no Iraque e na Síria, utilizando para manter o corredor estratégico iraniano até o Mediterrâneo. Essas forças permitem que o Irã pressionar o Israel diretamente, sem precisar se expor a uma guerra convencional. No caso de Israel, Israel atua contra o Irã de forma indireta, especialmente por meio de operações militares e terceiros territórios. Exemplos: ataques aéreos e alvos iranianos e do Hezbollah e da Síria, operações secretas com cientistas nucleares iranianos e sabotagens cibernéticas. Essa estratégia mantém a guerra controlada, evitando um confronto direto de grandes proporções. Porque a guerra por procuração ela é utilizada, né? O custo político é menor, dificulta a responsabilidade internacional direta, a flexibilidade estratégica, né, permite atacar sem declarar guerra oficialmente, e a escalada controlada reduz o risco de guerra total, mas mantém a constante pressão sobre o adversário. Continuidade, eu vou falar só o papel dos Estados Unidos, né, de outros atores globais, e fechar essa segunda parte, na qual os Estados Unidos desempenham um papel central, né, como maior aliado de Israel, fortalecendo o apoio militar, a inteligência e o respaldo políticos em fóruns internacionais, como o Conselho de Segurança da ONU. Ao mesmo tempo, os Estados Unidos tentam conter o avanço nuclear iraniano por meio de sanções econômicas e da diplomacia, exemplificada pelo Acordo Nuclear de 2015. Ainda que tenha sido retirado sobre o Acordo de Trump, o tema permanece central na política externa americana. É, outros atores globais, né? O conflito também atrai o envolvimento de outras potências. Rússia e China, né, mantêm laços estratégicos com o Irã, seja pela compra de petróleo e gás, seja ainda pela venda de armas, além de apoiar inteiro no Conselho de Segurança da ONU. Potências europeias como França, Alemanha, Reino Unido, tentaram, por meio do JCPOA, reduzir as tensões e impedir a proliferação nuclear, mesmo em meio às sanções impostas pelos Estados Unidos. Portanto, a gente vê, né, que é um conflito transcende esse aspecto religioso ou regional. Ele está no centro de uma disputa de poder, segurança e influência geopolítica, envolvendo grandes potências mundiais e afetando diretamente a estabilidade global. A cada momento, de ambos os lados, a comunidade internacional observa com preocupação, já que a escalada poderia desencadear consequências imprevisíveis, não apenas para o Oriente Médio, mas para o equilíbrio internacional como um todo. Bem, pessoal, continuando aí o trabalho, só gostaria de reforçar um pouco mais aí o contexto das colegas que inicialmente falaram sobre o trabalho, né? Essa guerra entre Irã e Israel, ela é muito difícil de você chegar a um ponto e falar isso está acontecendo por conta disso ou aquilo, porque
remonta a uma guerra histórica onde as nações elas se consideram inimigas, né? Tanto politicamente, historicamente e religiosamente. Nós sabemos aí que o conflito deles vem desde a era bíblica, né? São povos aí irmãos, segundo a Bíblia, que são dois filhos de Abraão, né? Um dos patriarcas lá do Antigo Testamento, onde um teve um filho com Agar, né? Que era a sua serva, a serva de sua mulher, e logo depois o outro teve o filho Isaac, né? Que era o filho com a sua esposa Ana, né? Abraão teve o filho. Ismael seguiu, foi expulso pela sua esposa, e Isaac deu prosseguimento, onde surgiram os judeus que hoje se concentram em Israel. E o povo de Ismael que saiu naquela caminhada, ele hoje é considerado um povo árabe, né? Muçulmano, e no século XVI eles onde desenvolveram o islamismo, né, através do chamado último profeta de Maomé, que hoje é considerado a segunda maior religião do mundo, né, só perde para o cristianismo. Nem mesmo o judaísmo é tão grande quanto as duas, quer dizer, é muito pequena, né, muito restrito a religião judaica. No entanto, o poder da religião judaica é muito grande, e eles têm um papel muito importante e decisivo aí nessa guerra. A gente vê aí na televisão que existe recentemente, né, uma guerra entre Israel e Irã, onde o Irã é acusado de apoiar grupos terroristas como Hamas e Atollah, dentre outros, para desestabilizar Israel. Então, quando a gente vai fazer uma análise mais aprofundada desse conflito, é importante que a gente saiba a parte histórica para entender a parte política e até a geopolítica, né? Aí nesse meio entra diversas questões, como brigas econômicas, políticas, né, o apoio dos Estados Unidos a Israel. Nós sabemos que aquele centro ali é um centro petrolífero muito grande, então é de interesse dos Estados Unidos, que depende quase exclusivamente do petróleo como fonte de energia. E nós também sabemos que o petróleo é uma fonte de diversos produtos, né, para construção de diversos produtos, não só para combustíveis, energia e gás, mas também para outros produtos também, que o petróleo é matéria-prima. Então, partindo por esse ponto, né, esse conflito principal de Irã e Israel, apesar de ser histórico, ultimamente tem se dado muito por conta da guerra contra o Hamas. Teve um atentado, né, do grupo Hamas, considerado terrorista, e realmente eles fizeram um ato terrorista na época lá de uma festa que estavam acontecendo na divisa entre Israel e o estado do Hamas. Eles verdade que o Hamas, em sua política, tem como princípio também acabar com os israelenses, né, e cometeu uma atrocidade sem tamanho naquela época. Se eu não me engano, em 2022, eu acho que foi isso aí. E isso causou uma retórica, um retorno por parte de Israel, né, para tentar frear, né, uma comoção mundial até, porque o ato deles lá, eles chegaram a sequestrar e matar mulheres e crianças, e fizeram uma barbaridade. No entanto, após esse ato, Israel pegou firme contra o Hamas, e hoje nós podemos dizer que não só os grupos terroristas, né, viviam. O Hamas não era formado apenas de terroristas, o Hamas era formado também de uma população que simplesmente morava ali naquela região. E hoje é uma região devastada. Muitos acusam Israel de genocídio, porque eles não atacaram somente
o grupo terrorista do Hamas, que também era o grupo político que tomava conta daquela região. E como eu disse, era um grupo exclusivamente era financiado, ele era financiado, não se sabe como vai ficar a história do Hamas da agora para frente, por Israel. Então, assim, só um apanhado geral aqui para reforçar e acrescentar um ponto de vista um pouco mais, vamos dizer, atual com relação a esse conflito aí. E dando continuidade, né, com tudo que as colegas já falaram aqui, como se dá a questão da gestão pública e a ordem mundial, né, nesse conflito. Bem, a gestão pública com relação a esse conflito entre Israel e Irã é muito complicada, né? O pessoal utiliza de sanções, né? A diplomacia tem que ser multilateral, não pode ser unilateral, porque se a diplomacia, como já foi dito aqui no nosso trabalho, ele só causa mais guerras. Eu acho que o pessoal de lá é muito baseado naquela lei, né? Vamos se dizer, há uma frase até de Gandhi, que é lá da Índia, muitos conhecem, que ele diz, tem um ditado popular que diz assim, olho por olho, dente por dente. Já Gandhi diz que olho por olho só leva a uma terra de cegos. Então não há vencedores onde o resultado é simplesmente uma quantidade de pessoas cegas daquela região. Então, assim, só é possível, por parte da gestão pública entre os dois, a diplomacia, né? A diplomacia, o que é? É você conseguir, através da conversa, através do diálogo, que é o que propõe essa nossa disciplina aqui, né? Como líderes daquelas nações, eles precisam ter um diálogo e encontrar um ponto onde possa extinguir essa guerra. No entanto, como já foi dito, é muito difícil que isso aconteça, pois elas são nações inimigas, né, onde o objetivo principal uma enxerga a outra como uma ameaça. Quer dizer, o Irã enxerga Israel como uma ameaça para eles, que tem como objetivo acabar com o Irã, né? Já Israel também enxerga o Irã e outros grupos que são financiados pelo Irã como inimigos com o objetivo de acabar, extinguir com o povo israelense, né? Isso aí nós podemos perceber que o principal ponto que levou a essa guerra foi o programa nuclear iraniano, né? O programa nuclear iraniano, apesar de ser um programa que ele é todo observado internacionalmente pelos órgãos de energia nuclear, há indícios e há quem diga que esse programa nuclear existem certas questões aí escondidas, que por debaixo do pano, vamos dizer assim, que o Irã está desenvolvendo a bomba atômica que pode ameaçar a existência, né, não só de Israel, mas de diversos outros países, e quem sabe nessa guerra nuclear hoje em dia também traz muito medo à população em geral mundial, pois uma guerra nuclear hoje em dia seria capaz, pela quantidade de ogivas nucleares, de acabar com o planeta, né? Muitos órgãos se não tem como afirmar, mas muitos dizem que Israel comporta lá, tem uma capacidade militar nuclear. No entanto, não é comprovado, mas muito se sabe que eles já têm posse dessa arma nuclear. Por outro lado, o Irã diz que o intuito do programa nuclear deles é somente civil, né? Para energia, para você gerar energia elétrica, dentre outras fontes de energias renováveis. Aí. A gente sabe que é muito efetiva essa questão da energia nuclear. E aquela região é uma região muito desértica, onde possui poucos recursos naturais como água. Aqui no nosso Brasil, no nosso país, a gente vê que a água ela é fonte de geração de energia elétrica através de turbinas, né? Então, o Irã utiliza esse argumento de que eles têm como objetivo civil. Já Israel diz que não, que o objetivo deles nuclear é de acabar com o mundo, né? Então, por questão da gestão pública, só há uma solução.
A solução é uma diplomacia multilateral. Os cenários futuros escaladas, né, não são muito positivas, né? A tendência aí é que a briga entre Israel e Irã tome uma escalada e possa piorar. Então é muito importante que os países mundiais se unam para tentar encontrar uma solução para que estabilize ali aquela região, né? Os Estados Unidos entrou recentemente com bombardeiros que só eles possuíam e atacaram as instalações nucleares do Irã, né, a ponto de danificarem toda a estrutura e acabar com o programa nuclear iraniano. No entanto, há rumores de que os iranianos sabiam já desses ataques e se deslocaram toda a estrutura para outro lugar onde não foi atacado, né, pelos Estados Unidos. Então, assim, é uma guerra que, apesar de atualmente estar em cessar-fogo, ainda existe ali um clima de tensão entre eles dois, né? É muito difícil que isso acabe, né, esteja acabado. Pode ser que esteja em fase de planejando o próximo passo a ser dado. Muito bem. Com isso tudo dito aqui, a gente chega à seguinte conclusão, né? A rivalidade de Israel e Irã é profundamente enraizada, como eu disse, que tem os fatores históricos, né, ideológicos e também geopolíticos que influenciam isso. Um outro ponto, a guerra por procuração, que a gente discutiu aqui no nosso trabalho, é uma questão nuclear, são os pilares, né, da estratégia de ambos os lados. Quer dizer, os Estados Unidos entrou nessa guerra aí, e a procuração para essa guerra existir são os pilares aí nuclear, né? A guerra nuclear. O Irã está sendo atacado por ser uma ameaça mundial nuclear que pode acabar com todo mundo. Israel não fala que pode acabar só com o Estado de Israel, mas que pode acabar com todos, com todo o planeta, né? Que o objetivo do Irã é dominar e se expandir ali no Oriente Médio. Realmente, o Irã não esconde esse objetivo, ele tem o objetivo de crescimento ali, de dominar todo o Oriente Médio, boa parte daquela região. Múltiplos atores regionais e globais influenciam na dinâmica do conflito, buscando seus próprios interesses, como é o caso dos Estados Unidos. Será que realmente os Estados Unidos está querendo ajudar ali a acabar com um grupo terrorista? Não se sabe, né? Que o grupo realmente que o Irã financia diversos grupos terroristas e tem atitudes terroristas. Isso aí não é segredo para ninguém no mundo. Mas temos que tomar cuidado que com essa polaridade, principalmente aqui no Brasil, né, bipolaridade, alguns aqui no Brasil apoiam Israel, né, porque se consideram de direita, e outros apoiam o Hamas por considerar de esquerda e por ter apoio assim já ditos publicamente por seus líderes, né? Tanto aqui do Brasil quanto lá de Israel, e o líder daqui de direita e os líderes de esquerda. Mas nesse fato aí, quando a gente toma um ponto e defende esse ponto sem pensar no geral, numa forma maior, vamos dizer, aqui no nosso Brasil está super ampliada essa questão da bipolaridade, o pessoal apoia um e, independente que esse um esteja fazendo mal para o outro, que se dane, né? Eles não se importam com a vida. E eu acho que o mais importante hoje em dia é a gente ver quais são os danos, as consequências e os danos para a vida humana, né? Uma vida humana não tem preço. Infelizmente, muitas pessoas inocentes estão sendo usadas aí como massa de manobra nessa situação, estão morrendo, e eu acho que uma população, uma sociedade consciente não deve ser a favor nunca de mortes humanas. Nós temos que tentar resolver esses conflitos a partir do diálogo, né? Da diplomacia, como já tinha dito antes. Bem, o conflito tem implicação significativa para a segurança internacional
e administração pública global. Como eu já tinha dito, né, só estou reforçando mais aqui esse ponto de vista. Para finalizar, é isso aí que nós temos que fazer. A administração mundial, nós temos que ter em vista de resolução desse conflito a partir de quê? A partir da diplomacia, né? Eu acho que assim, esse é o meu ponto de vista, pode ser o ponto de vista de outras pessoas, e eu acho que é importante esse tema ser discutido e aprofundado entre as pessoas. Não significa que meu ponto de vista esteja correto, mas o meu ponto de vista é um ponto de vista mais humanitário e é o ponto de vista aqui do nosso grupo realmente. Então esse conflito entre Israel e Irã, né, que é o nosso trabalho, que é um embate entre segurança e diplomacia, que a gente vê que essa guerra está sendo decidida de duas formas. De segurança, através da guerra, né, cada um mostrando o seu poderio militar, e o mundo querendo que, assim, o mundo, entre aspas, alguns outros países não entram no meio. A gente pode dizer também aqui, até para complementar e enriquecer mais esse nosso trabalho, que do lado do Irã, o Irã tem o apoio da China, que é considerado hoje em dia uma grande potência mundial, econômica, tanto militar como industrial, juntamente com a Rússia, né? Que a Rússia, por si só, vamos considerar aí, sofreu diversas sanções por conta de outra guerra, de outro conflito lá com outro país ali próximo deles, né? Que não vem ao caso a gente citar. Mas a Rússia é um país considerado inimigo dos Estados Unidos, mas no entanto tem um poderio militar muito grande e segue ali o seu caminho, assim como a China. E eles, apesar de declararem, tanto a Rússia como a China, apoio ao Irã e ao fim da guerra lá e aos direitos do Irã, que o Irã possa ter o seu programa, a China, por exemplo, é um grande investidor ali na região. Inclusive tem a nova Rota da Seda, né? Tem ali, a China tem investimentos muito altos ali naquela região, principalmente construção de ferrovia para escoamento da produção daquela região para a China, que tem uma população muito grande e demanda o quê? De uma grande quantidade de produtos, né? De consumos. Bem, pessoal, esse foi o nosso trabalho, né? E eu gostaria de pedir a compreensão de vocês, caso a gente não conseguiu aqui explicar tudo, é porque realmente é um ponto de vista, é uma questão muito complexa de ser analisada. Mas eu acho que nós abordamos aqui no nosso grupo os principais pontos, né? E eu espero que vocês tenham gostado da nossa apresentação. Agradeço ao professor, agradeço a nossa tutora que vai fazer a correção desse nosso trabalho e até o próximo. Muito obrigado. Até mais.